Olá, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tudo na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu sou o pastor Valber Lima e vou lhe ajudar a ler a Bíblia. Vou lhe ajudar a verdadeiramente trazer a palavra de Deus para a sua mente. Esse é o nosso desejo. E o desejo de Deus, que você venha a entender as Escrituras. Mas precisamos começar. E para começar, precisamos ler a palavra de Deus. E vamos começar com a nossa leitura bíblica do dia de hoje. Antes disso, quero lhe pedir que você venha a se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu joinha, para que você ajude na divulgação do Evangelho da Paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos estar passando a nossa vinheta. Glória a Deus, glorificado é o nome de nosso Senhor. Vamos estar agora trazendo o nosso roteiro bíblico para este dia. Aqui está o nosso roteiro bíblico para o nosso dia de hoje. Será que a Bíblia relata as guerras? Essa é a nossa pergunta. Só você lendo, você vai entender o porquê das guerras. Hoje é dia 8 de novembro de 2022. Estaremos lendo 2 Timóteo, capítulo 4, livro do profeta Jeremias, capítulos 11 e 12, e estaremos lendo também o Salmo 124. Uma excelente leitura bíblica para todos nós. Que Deus nos abençoe e nos lave com a sua palavra. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino. Porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo sobre as aflições. Faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo breve, pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, enviei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal. O Senhor lhe retribuirá
segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém me assistiu, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Saúda a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. A Trófimo deixei doente em Mileto. Apressa-te aviante do inverno. Saúdam-te Eubulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor seja com teu espírito. A graça seja convosco. Livro do profeta Jeremias, capítulo 11. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Ouvi as palavras deste pacto, e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não ouvi as palavras deste pacto, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de fogo, dizendo: ouvi a minha voz, e fazei conforme a tudo que vos mando. Assim vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Para que eu confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhe uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. Disse-me, pois, o Senhor: proclama todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras deste pacto e cumpri-as. Porque com instância admoestei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, protestando persistentemente, dizendo: ouvi a minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. Antes, andaram cada um na obstinação do seu coração malvado. Pelo que eu trouxe sobre eles todas as palavras deste pacto, as quais lhes ordenei que cumprissem, mas não o fizeram. Disse-me mais o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as iniquidades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras, até se foram após outros deuses para os servir, a casa de Israel e a casa de Judá. Quebrantaram o meu pacto que fiz com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que estou trazendo sobre eles uma calamidade de que não poderão escapar. Clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém, e clamarão aos deuses a que eles queimam incenso. Estes, porém, de maneira alguma os livrarão no tempo da sua calamidade. Pois segundo o número das tuas cidades são os teus deuses, ó Judá, e segundo o número das ruas de Jerusalém, tendes levantado altares à impudência, altares para queimardes incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei, no tempo em que eles clamarem a mim, por causa da sua calamidade. Que direito tem a minha amada na minha casa, visto que com muito tem cometido grande abominação, e as carnes santas se desviaram de ti? Quando tu fazes mal, então andas saltando de prazer.
Denominou-te o Senhor, oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo nela, e se quebraram os seus ramos. Porque o Senhor dos Exércitos que te plantou pronunciou contra ti uma calamidade por causa do grande mal que a casa de Israel e a casa de Judá fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. E o Senhor me fez saber, e eu o soube. Então fizestes ver as suas ações. Mas eu era como um manso cordeiro que se leva à matança. Não sabia que era contra mim que maquinavam, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto e cortemo-la da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. Mas o Senhor dos Exércitos, justo juiz, que prova o coração e a mente, permite que eu veja a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua vida, dizendo: não profetizes no meu nome do Senhor, para que não morra as nossas mãos. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu vos punirei. Os mancebos morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. E não ficará deles um resto, pois farei vir sobre os homens de Anatote uma calamidade, sim, o ano da sua punição. Livro do profeta Jeremias, capítulo 12. Justo és o Senhor, ainda quando eu pleiteio contigo. Contudo, pleitearei a minha causa diante de ti, porque prospera o caminho dos ímpios, porque vivem em paz todos os que procedem aleivosamente. Plantaste-os e eles se arraigaram, medram, dão também fruto. Chegado está a sua boca, porém longe do seu coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração para contigo. Tira-os como a ovelha para matadouro e separa-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo, por causa da maldade dos que nela habitam? Perecem os animais e as aves, porquanto disseram: ele não verá o fim. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, então como poderás competir com cavalos? Se foges numa terra de paz, como hás de fazer na soberba do Jordão? Pois até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles mesmos se houveram aleivosamente contigo, eles mesmos clamam após ti em altas vozes, não te fiéis neles, ainda que te digam coisas boas. Desampararei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma na mão de seus inimigos. Tornou-se a minha herança, para mim como leão numa floresta, levantou a sua voz contra mim, por isso eu a odeio. Acaso é para mim a minha herança como uma ave de rapina de várias cores? Andam às vezes de rapina contra ela em arredor, e depois ajuntai a todos os animais do campo, trazei-os para devorarem. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu quinhão, tornaram em desolado deserto o meu quinhão aprazível, e assolação o tornaram
Eles desolados clamam a mim, toda a terra está assolada, mas ninguém toma isto a peito. Sobre todos os altos escavados do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde uma até outra extremidade da terra. Não há paz para nenhuma carne. Semearam trigo, mas cegaram espinhos. Cansaram-se, mas de nada se aproveitaram, a vez de ser envergonhados das vossas colheitas, por causa do ardor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que tocam a minha herança, que fiz herdar a meu povo Israel. Eis que arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei dos meios deles. E depois de os haver eu arrancado, tornarei e me compadecerei deles, e os farei voltar cada um à sua herança e cada um à sua terra. E será se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então edificar-se-ão no meio do meu povo. Mas, se não quiserem ouvir totalmente, arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. Livro de Salmos, 124. Se não for o Senhor que esteve ao lado, ora diga Israel. Se não fora o Senhor que esteve ao lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam tragado vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado sobre nós. Sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos dentes deles. Escapamos como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus, glorificado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam até o final, que ouviram a palavra de Deus através desse seu humilde servo, que vocês possam ser edificados, como eu também fui edificado nesse momento. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, como também a minha vida. Antes de terminar, quero pedir que você venha se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu joinha. Muito obrigado. Glória a Deus. Que Deus os abençoe poderosamente neste dia. Em nome de Jesus. Amém. E amém.